Gente, eu estou acompanhando aqui a tragédia da Catedral de Notre Dame, né? É uma coisa icônica, né? Então, claro que a gente não olha, nós três aqui não tenho certeza que isso deve talvez acontecer com vocês também. Não, nós não olhamos para uma coisa dessa com a mesma leitura superficial dos outros, né? Aquela torre caindo e com tudo que está acontecendo sem parar, a gente fica se perguntando se isso não é uma sinalização, sabe, da ruptura de fase da humanidade com o divino, né? É muito icônico essa torre caindo, porque um monumento histórico desse porte, levantado na Idade Média, 1200 e pouco, né? Sem mais nem menos, um incêndio devora uma estrutura dessa toda feita de madeira. Paris na encrenca, no desespero que está de quase uma guerra civil desde o ano passado. Essa sucessão de coisas acontecendo. Vocês veem que o paralelo disso está acontecendo na Argélia sem que ninguém mostre aqui, que a Argélia é derrubando aquele governo de 20 anos lá. E é um povo que sofreu demasiadamente por causa da imigração dentro da França, né? Eles estão numa espécie de uma primavera árabe, pode-se dizer assim. Atualmente a Argélia, paralelamente a esse momento sombrio na França e em Paris. Então eu sinto que isso não é isso tem um paralelo muito forte no mundo das energias, sabe? Porque toda torre, né, gótica, a gente sabe que qual era a representação disso desde que começou a existir, né? Esse tipo de construção, né? A altitude, o contato com os céus, com a distância entre um homem pequenininho aqui embaixo, com Deus lá em cima, né? Entre um e outro. Então essa uma coisa icônica dessa é mostrada agora para o mundo inteiro caindo, né? E talvez na principal arquitetura religiosa do mundo inteiro, depois do Vaticano, né? É muito simbólico, sinceramente. E por coincidência, Paris metida no caos que está desde o ano passado e com tudo mais que diariamente a gente vê acontecer no mundo aí. É muito simbólico. De jeito nenhum isso é uma coincidência. Pelo menos é assim que eu estou sentindo. Ô, Cristina, eu tenho até uns parentes que moram na Europa, né? E visitam sempre, né, a catedral. Então, enfim, eu tenho parentes naturalizados morando em Londres, né? E na Alemanha também, tá? Então elas estão horrorizadas com isso. E o que eu disse? Que isso aí, pra mim, tá? É uma limpeza. Eu penso assim. Ou tem muita sujeira, que nem as Torres Gêmeas, que o próprio Estados Unidos derrubou, né? Ou para mim é uma limpeza, ou seja, destrói o velho para um novo recomeço, que nem o museu aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Eu vejo assim, destrói o velho, o apego a coisas velhas que já passou, para reconstrução de uma nova era, entendeu? E ali deveria ter uma egrégora talvez muito ruim. Não, com certeza, Mônica, eu acho uma coisa que é a profilaxia espiritual. Isso você vê com os olhos do espírito, né? Você não pode postar um comentário desse no Facebook, porque imagina se a galera do paradigma antigo vai me achar louca, todos os franceses vão querer vir aqui no Brasil me matar, não tem jeito. Porque é muito fácil você fazer as gracinhas todas ao longo dos milênios, né, dos séculos, e sem se recusando a admitir que você está deixando uma energia tétrica pairando no lugar. Você imagina essa catedral, o que ela foi que ela não presenciou, desde a época daquela miséria descrita na obra de Victor Hugo. Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame, Notre Dame de Paris, né? Então, os livros de Victor Hugo não são necessariamente romances assim bonitinhos, não. Eles descrevem o que era a situação da opressão não sei se vocês viram Os Miseráveis, que eu vi e chorei do primeiro minuto até o fim. A opressão das mulheres que eram obrigadas a se prostituir e vai por aí. Fora o problema com a imigração que eles já estão carregando há bastante tempo, porque é muito engraçado eles irem lá na Argélia e fazerem a desgraceira que eles fizeram lá, e depois começa aquela imigração, que é aquela história, posa de humanitário para dar a entender que está recebendo imigração, acolhendo muçulmano e vai por aí. Só que não está. Eu acho que acolhimento é uma coisa bem diferente de você botar um gado dentro de um pasto e tratar feito um gado, entendeu? Você bota com os piores empregos, com os subempregos, com os trabalhos de fábrica, que é o que o bom francês não quer fazer,
né? Quer dizer, pega toda a juventude argelina, bota dentro do país nessas condições lindas, provoca uma revolta generalizada, porque o que já teve de conflito político ali, por causa disso, não foi pouco, no que já teve de assassinato, inclusive, de argelinos revoltados, que intelectuais argelinos revoltados que se voltaram contra essa história toda, não foi pouco. Eu tenho a impressão que isso perpetuou até bem pouco tempo atrás, né? E aí vai formando essa camada de antimatéria, isso tudo agregado na atmosfera de Paris, e eles acham que o céu está azul com o sol brilhando, porque não consegue, como diz o professor Hélio Couto, enxergar um palmo adiante do nariz, além da materialidade. Então é por isso que quando eu vejo um evento desse acontecendo, do jeito que essa construção é icônica, a ligação do céu com a terra, vamos dizer assim, né? De acordo com os preceitos da Igreja Católica, essas torres góticas elevadíssimas, né? Então, o que uma torre que supostamente faz a ligação do homem com Deus desabando quer dizer? Gente, eu acho que até uma criança de 5 anos consegue interpretar isso com acerto. Desabou, ruiu. Então eu acho que é profilático. Paris está metida nessa guerra dos coletes amarelos lá, contra esse governo que está lá atualmente. Está muito tumultuado, está muito conflito. E eu não posso deixar de fazer o paralelo, porque eu estou acompanhando, eles não noticiam, mas eu fuço o noticiário na internet, eu vejo, que está sendo disseminado pelo mundo inteiro, menos aqui, no nosso quintalzinho, que eles só deixam a gente saber, quem acompanha a mídia aberta, sabe que eles só deixam a gente saber o que eles querem que a gente saiba. Mas eu tenho visto diariamente as multidões de milhares e milhões de pessoas nas ruas argelinas, que a juventude de lá não quer mais os 20 anos de ditadura, que contribuíram para a desgraça social toda que fizeram a Argélia emigrar em massa para dentro da França. É uma complicação política que eu não alcanço todas as nuances. Eu posso estar até falando um negócio a grosso modo aqui. Mas olha que coisa, o paralelo do renascimento da Argélia em contrapartida à derrocada de coisas icônicas em Paris e da estabilidade deles, na medida em que eles não têm mais sossego por causa da imigração. E eles sofrem de um problema de preconceito étnico, racial muito acentuado. Muito acentuado. Me estendendo um pouco, quando aconteceu aquele episódio do Charlie Hebdo, eu também tive que ficar calada, porque a visão que eu tive daquilo ali é diferente, talvez, da de todo mundo. Os caras são bárbaros? São. Os caras foram treinados para ser bárbaros, eles já têm um fanatismo religioso, que é uma coisa problemática, complicadíssima. Eles distorcem todo o conteúdo do Islã para atender os problemas, a visão distorcida e violenta da vida que eles têm. E aí os caras que acham que liberdade de expressão é desrespeitar tudo, os ateus, né, que vão por essa linha aí, o que eles fazem? Eles publicam uma charge desrespeitando o principal ícone religioso do Islã, que é o profeta Mohammed. O que eles achavam que... Porque você faz isso com o católico já cometeu muita atrocidade ao longo dos séculos aí, cruzadas e bababá, mas até que agora eles estão mais quietinhos. Mas o que está acontecendo, essa efervescência do Oriente Médio, o que eles esperavam que ia acontecer com eles fazendo uma coisa dessa? Lidando com um monte de insano, de maluco que acha a coisa mais certa do mundo, que vai chegar lá em cima e encontrar 72 virgens, e que isso dá direito a eles a matar todo mundo que eles querem aqui embaixo, porque eles querem acabar com a civilização judaico-cristã. Vejam bem, eu não estou falando do Islã. O Islã eu conheço, eu estou falando da distorção, do Estado terrorista. Chegaram lá e metralharam todo mundo. Então, é causa e efeito. Enquanto o francês médio, materialista, ateu, não se convencer de que não pode lidar com o resto do mundo desrespeitando, com essa frieza, sem empatia, e botando imigrantes para dentro do país somente para fazer mão de obra barata, por mais que tenha, claro, como não são todos, tem os intelectuais, às vezes, tem as pessoas mais esclarecidas espiritualmente, que não pensam assim, e que vibram elas vivem vibrando num outro nível mais elevado, né? Mas a média do francês, infelizmente, é assim. Paris, eu acredito que seja uma coisa bem acentuada. Então, o que queria que acontecesse? Agora vai a Catedral de Notre Dame, arde em chamas, e ninguém interpreta nada além de uma catedral, infelizmente, sendo consumida, porque ela vem da Idade Média, o patrimônio histórico, cultural, artístico, vai por aí afora. É muito mais do que isso, gente. É muito mais do que isso. E eu tenho certeza que nem assim as pessoas vão parar para pensar e para refletir na necessidade de mudança de atitude em relação a uma série de coisas graves que acontecem dentro de um país desse. Porque dentro da ilusão da cabeça deles, na cegueira espiritual, o que eles pensam é uma coisa só: somos um país de primeiro mundo, ponto. O resto que se dane. É o que nas palestras do Hélio Couto ele cansa de dizer.
Enquanto não derrubar esse paradigma nojento de separação, nada vai andar para frente e várias catedrais do Notre Dame vão vir abaixo. Olha, minhas irmãs, eu vou colocar a visão espiritual até pela intuição que eu recebi aqui do alto. Os reptilianos dominaram o planeta, 60% deles estão encarnados e estão aqui manifestando no plano físico. Do outro lado, eles estão manipulando ainda. Existe sim a intervenção, mas não se pode interferir no processo evolutivo, ou seja, não pensem vocês que a luz vai fazer interferência, porque não vai. O convite é que todos comecem a ver a verdade, e se não verem, vão entrar no teatro. Essa torre caindo, todo esse teatro aí, isso aí tudo é criação dos reptilianos para sensibilizar. De um lado vai ficar uma coisa, do outro vai ficar outra, vai gerar um burburinho, vai tirar a atenção de alguma coisa maior que eles estão fazendo. E aí as pessoas desatentam, foi a intuição que me desceu. Preste atenção fora do foco da notícia. Essa minha intuição não errou. Eu só quero saber o que é que está por trás, o que é essa cortina de fumaça que eles estão querendo, né? Não que as pessoas não vejam. A Mônica citou as Torres Gêmeas. As Torres Gêmeas foi uma cortina de fumaça, como o Pentágono foi uma cortina de fumaça por uma coisa muito maior. Entendeu? Então, assim, eles criaram algo para fazer algo maior e tudo ligado à dessensibilização da humanidade. Nesse contexto aí que tem gente dominando e gente dominado, só quero lembrar você, Cris, outra coisa que é bem clara, que quem está sendo suprimido, dominado hoje, explorado, ontem dominou. Então só trocam-se os papéis. Então o que parece aí que está errado, talvez não esteja totalmente. Essa visão que nós temos que ter, ampla e bem assim aprimorada do processo evolutivo, mostra claramente que, inclusive você me chamou a atenção e eu talvez vá fazer um vídeo sobre essa torre na internet, como eu fiz do vídeo de Suzano. As pessoas lá não entenderam. Os reptilianos criaram todo aquele contexto, eles fizeram toda a armação, o teatro, e no final das contas, todo mundo sensibilizou o processo. Aí vem toda a mídia, entendeu? Que é deles, os reptilianos, toda a opinião pública, que é deles, dos reptilianos, e vem toda essa classe que a gente diz assim, que forma as opiniões para dar um viés de que aquilo é assim, assim, assado, e que não pode fazer isso, e para implantar mais uma vez o politicamente correto no mundo. Nós estamos numa época onde ou você abre o olho que tudo é um teatro dos reptilianos, ou você fica perdido no tiroteio. Aquilo ali da torre é uma cortina de fumaça. O que eles estão tentando encobrir, eu ainda não sei. Se vocês souberem de alguma coisa que está acontecendo grande, me contem. E aí eu estou aqui aguardando as intuições dos mentores para poder me localizar nessa situação. Me mantenho vigilante e sem opinião sobre os fatos correntes. Oi, eu entendo o que você está querendo dizer. Mas assim, você percebe que o solta do professor Hélio nunca acontece? Porque você veja bem, você está dizendo os oprimidos, eu concordo com isso tudo, os oprimidos foram os opressores. Aí depois os opressores voltam como os oprimidos, e os oprimidos voltam como os opressores. Você percebe como isso é um tédio? Quem vai soltar primeiro? Sabe? Porque eu falei na questão da Argelina. Vamos que os argelinos estejam lá sofrendo pão com o diabo amassou, porque antes, em uma época qualquer, eles fizeram os franceses sofrer o pão com o diabo amassou. Mas você percebe como é sem graça essa história? Isso não vai ter fim. Então o que eu acho, assim, eu falei da seguinte ótica. A França, né? Porque a África sempre foi tão espezinhada, né? E secularmente espezinhada pelo primeiro mundo. Então, se eles têm a pretensa superioridade cultural, moral, racial, e vai por aí afora, conforme eles são convictos de que tem, porque isso é fato. Você vai na França e experimenta não falar francês. Eles não dão a mínima. Você tem que saber o idioma deles e fim, né? Então, eles, por que não dão um start? Por que não passa da capa humanitária? Que eles mostram para a mídia mundial, botando, não só eles, Itália, né? Todo o primeiro mundinho generoso, eles têm a tecnologia, eles têm a cultura superior, então mostra aquelas imagens, eles botando um barquinho para dentro cheio de imigrante, da africano,
sabe? Mas assim, pô, a superioridade fica só de boca. Então, cadê o solta do professor? Vamos soltar o ódio, soltar, né? Deixa aí, para poder entrar em fase com a divindade. Começa que a população europeia está continuamente aderindo ao ateísmo, né? Seja por influência reptiliana ou assemelhado. Continuamente, ateísmo é o quente. Qualquer pessoa que fale a palavra Deus perto de qualquer um deles passa por primitivo, simplório, ignorante, terceiro-mundista, involuído e por aí vai. Só que dentro da pretensa superioridade deles, eles não conseguem dar o start para soltar e fazer o mundo realmente melhor. É isso que eu estava fazendo foco. O meu enfoque foi esse. Porque para entrar em fase com o divino, embora eles desconheçam completamente esse papo, né? Ou pelo menos se recusem a conhecer, eles teriam que acolher, botar para dentro do país deles com o coração. É uma atitude do cardíaco e não uma atitude desse materialismo galopante que sempre governou o paradigma cartesiano. É com o coração. Se você bota para dentro do país, você tem que acolher como ser humano, como pessoa que merece emprego decente, saúde decente, escola decente, empatia, o se colocar no lugar deles para saber como é, né? Carinho, amizade, não preconceito em relação à cor da pele, e por aí vai. E, no entanto, por que você acha que está desgraceira nesses países da Europa? Porque o imigrante está numa situação de indigência, gente. Eu, quando estava lá, eu fui visitar a Itália, né? Em alguns lugares, em algumas cidades que eu visitei lá, o guia, que era espanhol e falava português, ele falava literalmente pra gente: olha, quando vocês chegarem em determinado ponto turístico, vão se aproximar os imigrantes tentando vender algumas coisas. E vocês nem olhem para eles, porque senão eles vão pegar no pé de vocês e nunca mais vão largar. Quando eles chegaram, quando a gente chegou lá, os ônibus chegaram, eu fiquei prestando atenção. Eles vinham em cima mesmo, mas assim, José Augusto, uns homens assim, de pele negra, com os olhos injetados, que me parecia aquilo, ou era bebida ou era droga, tá? Sabe? Tentando vender uns utensílios quase tribais. Algumas pessoas, por pena, iam lá e compravam, outras não deram nem atenção, como o guia instruiu. Então é isso que eles chamam de acolher. E aí a população nativa do país fica danada da vida, porque também está reclamando da crise mundial, está em situação de desemprego, e eles se acham que, com muita razão, não tem que estar dando emprego para imigrante, porque fica tirando emprego dos nativos do país. Caso Itália, bababá. Mas aí eu pergunto, será que não tem lugar para todo mundo? Sabe? As oportunidades de avanço intelectual teriam que ser somente da raça ariana? Por que não para todos? Por que o imigrante está condenado a trabalhar como indigente? A pegar subemprego em ponto de ônibus, que foi o que eu vi demais lá. Né? Então você veja que isso é uma história que já está sem graça e nenhuma das partes parece abrir mão disso. Isso pode ter sido acúmulo, eletromagnetismo atraído por essas populações, mas veja bem, você estava me explicando outro dia que há povos que eles estão em situação primitiva, em estágio primitivo de condições de vida. E muitas vezes são essas pessoas que eu penso que estão imigrando por desespero e miséria. Eles não estão em condição cultural, intelectual, nem de aprender sequer o básico do que o professor L, por exemplo, explica nessas palestras deles. Então, o que deve reger o teu comportamento quando acolhe essas pessoas? Compaixão. Compaixão. E não é colocando a pessoa em situação de indigência que você está realmente acolhendo ninguém dentro do teu país. Então, eu acho que a pessoa que está em pretensa situação de superioridade, ela tem que estender a mão para realmente acolher o outro, com o chakra cardíaco, e não fazer de conta para a mídia internacional que é humanitário, fazendo o que eles fazem lá. Porque senão vira um ciclo vicioso, você está me compreendendo? Até porque as situações evolutivas das populações que estão imigrando são diversificadas. Não são uma coisa só. Não é só o cara que tem um karma de antimatéria acumulado que de repente está indo para dentro desses países fugindo da morte e da miséria. São seres humanos que às vezes estão num estado de evolução espiritual inferior, né? E que precisam de compaixão, de quem está um pouquinho mais lá na frente para realmente acolher. Tem comportamento embrutecido, deseducado? Tem, mas vamos então condicionar essas pessoas e ensinar elas. Vamos ter paciência, qualificar a gente para botar para dentro e ensinando como tem que ser. E não tratando feito um animal. Uma vez eu vi uma frase que eu acho muito correta, um pensamento dizendo o seguinte: de tanto ser tratado como bicho, um ser humano pode chegar a se comportar como bicho. Ele se convence de que é bicho, né? Então, eu entendo essa sua leitura da situação francesa aí, só que eu acho que já está sem graça essa coisa de
Os reptilianos estão botando para quebrar, se aproveitando dessa condição adversa toda. É, o pessoal que está sendo oprimido agora tá nesse barco aí, todo mundo misturado ali, cada qual com a sua situação, mas só que ninguém dá a saída para poder solucionar isso com a raiz. O que o primeiro mundinho faz? Ah, vamos todo mundo ser ateu, que assim a gente resolve a parada. Então é complexo, a situação é como o professor ele fala, é muito complexa. Não adianta que se você não usar o coração, ao que Jesus veio ensinar lá atrás, você não resolve nada. Desde até esses problemas grandiosos das nações aí, que estão afundadas nessa densidade espiritual terrível, né? É uma tristeza. É por isso que eu achei icônico aquela torre caindo. Por mais que aquilo ali seja simbólico, metafórico, eu acho que também serve como aviso de que a conexão com o real divino, da humanidade como um todo, com a realidade da vida, né, como ela é, e não como as pessoas querem que seja, que vão deparar quando sair daqui da densidade, está sendo rompida. E as pessoas estão permitindo isso, né? É triste. No final das contas, é tudo muito triste. A gente que tem uma visão, está tendo essa oportunidade aí única de ter uma visão um esclarecimento privilegiado a respeito dessas coisas, a gente tem que enviar muita frequência, fazer muito colapso de função de onda aí, para poder ver se a gente consegue abrir umas janelas sabe, válvula de escape, respiradouro, umas janelinhas de respiradouro dessa situação toda aqui do mundo, que o negócio está muito complicado. Não tá brincadeira, não. E a gente tem que ter uma força interior hercúlea. Sabe as palavras de vocês dois? Eu havia pensado a mesma coisa. Fora aquela egrégora, né, toda negativa que tem nesse local, por N motivos, de centenas de anos, né, de construções na própria superfície lunar, pirâmide em Marte, tudo isso que a NASA tem, entendeu? Ele coloca a merda, literalmente, grosseiramente falando, no ventilador, tá? Bom, há um tempo atrás, ele havia me dito que as Torres Gêmeas, o próprio Estados Unidos derrubou. Primeiro que eles iam ganhar um seguro mega enorme, tá? Isso. E é lógico botar a culpa num terrorista e poder entrar lá, né? Para pegar o mesmo, tá? Então tinha ali, eles estavam pensando em fazer isso para colocar a culpa então, né, no Bin Laden, ganhar esse seguro, e deveria ter mais coisas dos poderosos por trás, né? Então o prédio percebe-se que foi implodido, não foi uma explosão, ele cai inteiro no chão, né? Por que não derrubaram, gente, a Estátua da Liberdade? Porque foi um presente da França, né, para os Estados Unidos. Pode ver, a Estátua da Liberdade eles não derrubaram. Não seria a primeira coisa que, se fosse o Bin Laden, não teria feito. O que ele ia fazer? As Torres Gêmeas e a estátua, que é a queridinha da América do Norte. Então, com certeza, os Estados Unidos foram eles que derrubaram aquelas torres, tá? Aí, depois de um tempo... nisso, naquela semana, tá? Que a torre implodiu, quem estava de chefe da segurança das Torres Gêmeas foi o irmão do Bush, tá? O primo, algum parente dele, tá? Que estava fazendo aquilo ali. Claro, eles botaram explosivos em tudo, né? Mataram um monte de gente, né? Tudo por poder. Existe um vídeo até que trata sobre isso, porque 10 anos antes disso, eles começaram com as mensagens subliminares, em desenho animado, em várias outras coisas que isso iria acontecer. Bom, aí fizeram aquele teatrinho ridículo de ter pego Bin Laden, matado e jogado no mar. Gente, quando eu vi aquilo, eu achei muito ridículo. Eu pensei, isso não é verdade. Que o Bin Laden foi levado para a França, Paris, fizeram uma cirurgia plástica para mudar o seu rosto
e ele está preso naquela prisão que se localiza na Cuba, prisão norte-americana chamada Guantánamo. É assim, né? Guantánamo, isso aí. Ali que está o Bin Laden, vivinho até hoje, entendeu? Então, quando esses poderosos inventam moda, eles fazem de um jeito para deixar a população, que nem daí falou o José Augusto, emocionada com aquilo lá, entendeu? Lógico, morreram inocentes, mas para se fazerem de coitadinhos, entendeu? Mas foi o próprio Estados Unidos que fez com que aquelas torres gêmeas caíssem. Lógico, esse meu amigo também não tá louco nem nada, entendeu? Para te ver, para vocês verem e ver até onde vai a ambição humana, gente. Que é isso? Aí quando eu ligo a TV hoje, só para verificar, ver esse negócio direito aí do Notre Dame, né? Aí tem uma matéria que fala que o tornado devastou lá aquela parte de Orlando, né? Da Flórida, lá nos Estados Unidos. Gente, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Aí falam assim, sempre existiu isso, sempre existiu. Mas vocês têm noção, claro que vocês têm noção, é modo de dizer, né? Do que está acontecendo. O mundo está em ebulição e ninguém percebe. Tipo assim, ó, meu Deus do céu, sabe como é que eu consigo enxergar isso? Esse povo todo dentro de uma redoma de vidro e a gente pelo lado de fora. Quem saiu da Matrix está fora da redoma olhando o que está acontecendo lá dentro. E quem está lá dentro não consegue enxergar o que acontece lá dentro. Só quem está fora, que somos nós. Como é que pode a humanidade dormir tanto assim? Tipo assim, ó, gratidão, gratidão, gratidão por ter acordado. É lógico que deve ter muita coisa que a gente também não sabe. Mas não sabe porque não foi dado ao homem ainda conhecer. Ainda. E sabe que eu acabei de fazer meu Evangelho no Lar e eu estava lendo sobre o Cristo Consolador, que ali ele fala, né? Que o mestre, quando esteve aqui, disse que ia mandar o Consolador, né? E tu sabe o que me passou pela cabeça? Esse Consolador que Jesus verbalizou que enviaria quando a humanidade estivesse pronta, que segundo está no Evangelho e segundo o Espiritismo, não é o Espiritismo como está ali. Não, é a física quântica, gente. Agora que eu fui me dar conta disso. Porque ali fala que é o Espiritismo, né? Que arranca o véu de Ísis. Mas não, eu acredito sinceramente que é a física quântica. Não que o Espiritismo não tem um papel fundamental, tem, que nem falou José Augusto, entendeu? Só que assim, ó, o Espiritismo serve para quê? Para arrancar o véu de Ísis, né? Não existe morte, né? Nada acaba, existe a reencarnação, né? O Pentateuco, pelo Kardec, né? E assim foi evoluindo, a doutrina foi evoluindo para quem quis evoluir, né? E chegando à realidade última, né, que é a física quântica. Então isso é bárbaro, né? Quando a gente tem uma expansão de consciência, a gente consegue ver as coisas de forma diferente, sabe? E eu fico angustiada, frustrada e ansiosa, porque eu fico tanto tempo com pessoas que dormem e só eu tô acordada. É como se tu estivesse numa creche o dia inteiro, só em volta de criança, né? E que tu não conseguisse interagir, falar a tua língua, entendeu? É assim que eu me sinto. Que quando tu tá, digamos, numa creche que só tem criança, tu tem que falar a linguagem das crianças, né? Tu não pode falar em linguagem de adulto, que elas não vão te entender. Então é assim que eu me sinto, tolhida, totalmente tolhida, entendeu? Parece que eu tô convivendo diariamente com crianças. Hoje fiquei 12 horas no hospital. Para mim, o serviço não é tão penoso quanto a convivência diária com pessoas. E quando você fala, que eu tento falar, entendeu? Elas te olham assim como se tu não tivesse verbalizado nada. Ou como se tu fosse invisível.
Meu Deus do céu, olha, é impressionante o trabalho dos reptilianos, né? Olha, impressionante, gente. Que loucura isso. É, pois, Cristina, é isso daí, para te ver os valores da sociedade, entendeu? E agora meu esposo falou que de doações passa de milhões, né, para reerguer essa catedral aí. Por que que esse dinheiro não é direcionado para obras sociais? Entendeu? Existe criança se rastejando na África, urubu pronto para atacar de fome. Isso aí não tem valor nenhum, nenhum. Tem valor um monte de pedra. Tipo assim, ó, quais os valores morais da sociedade? Eu não consigo acreditar que seja só porque estão na Matrix. Eu acho que aí entra a índole também. O quanto é egoísta o povo. Ou seja, vamos arrumar alguma coisa que enche os olhos da gente, a catedral no caso, do que saciar a fome de milhões de pessoas, porque isso aí incomoda a visão das pessoas, né? Eu te garanto que para coisas bonitas, eles olham na internet, entendeu? Agora, olhar um vídeo ou uma foto, como eu já postei, de um urubu pronto para atacar uma criança que rastejava no chão da África, isso eles rolam direto para baixo, né? Porque incomoda, entendeu? Incomoda o ego. O ego não quer isso, né? Então, olha que absurdo isso aí. Eu fiquei indignada com isso. Indignada, sabe? Realmente são poucas as pessoas que vão poder permanecer neste planeta, sabe? Olha, eu não consegui acreditar que 2/3 vão ser deportados daqui, porque é muita gente, né? Mas agora entendo por que vai ficar 1/3 só. Porque é 1/3 mesmo que conseguiu deixar o egoísmo de lado e pensar no próximo, ao invés de ficar pensando num monte de coisa material, né? É lamentável, é triste isso daí. E aí, se eu for colocar isso daí no Facebook, aí tem os moralistas, os falsos moralistas, que vão armar todo um celeuma, sabe? Sabe quando tu não tá a fim de se incomodar, que não adianta tu querer colocar o amor incondicional na cabeça das pessoas, é perca de tempo. Então eu não vou nem colocar, mas que fica a minha indignação aqui, né? Sobre essa situação. Ou seja, isso veio talvez acontecer também, esse incêndio dessa catedral, para que seja verificado os valores morais do povo, né? Foi que nem aquela greve dos caminhoneiros que teve, também aquilo lá foi um teste para as pessoas, porque ao invés de elas se preocuparem umas com as outras, o que elas fizeram? Foram no supermercado e limparam o supermercado. Se o outro fosse precisar de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, não tinha mais, entendeu? Porque quem pôde e tinha condições na época, carregou os carrinhos e não se importando em deixar um pouco para os demais. Então, para te ver que se acontecer alguma coisa, que eu acho que vai acontecer, em relação à falta de comida, alguma coisa assim, é isso que eles vão fazer. Eles não vão pensar no outro. Tinham filas aqui em Porto Alegre de carros para encher o tanque. Pouco se importando que de repente deixasse a gasolina para as ambulâncias, para a polícia, entendeu? Que seria muito mais necessário. Mas não, o ser humano é egoísta, né? O egoísmo é a chaga da humanidade, que nem diz o Evangelho, né? Cujo progresso moral obsta. É a coisa mais certa que tem. Eu tô indignada com isso daí. Ô, Mônica, durante o dia fiquei lá trabalhando e às voltas com a palestra do Hélio, do professor Hélio da cromoterapia. Agora que abri aqui agora esse teu áudio indignada com o negócio dos bilhões que foram gastos da catedral, eu vi essa notícia dizendo que os bilionários de Paris estão se cotizando para poder levantar o mais rápido possível a Catedral de Notre Dame de novo. Eu entendo essa indignação, porque muitas vezes também já foi a minha. Eu fico me perguntando que cretinice é essa de ficar mandando N naves, sondas ao espaço para descobrir uma bactéria em Marte, quando as pessoas aqui estão nesse estado. Eu vi essa foto que você falou do urubu, a criança se esvaindo já, quase morta, já um urubu à espreita para se alimentar e ninguém nem aí. Mas aí eu me lembro do professor Hélio, por mais que isso não diminua a nossa tristeza ao perceber isso, né? Dizendo que o todo se experimenta, não se tolhe, né?
Não tem como o todo se reprimir. Ele se experimenta de todas as formas possíveis, inclusive nos caras que fazem. O todo está se experimentando como um cara egoísta, um bilionário que está levantando uma catedral, as paredes de uma catedral, sem dar a mínima, sem se cotizar para levantar uma criança na África que está morrendo debaixo de um urubu carniceiro lá, já querendo se alimentar do corpo dela. Então, isso é o livre-arbítrio que o todo é respeitado, né? Porque a centelha divina, por mais que esteja adormecida, está dentro de todas essas pessoas. Só isso pode explicar essa disparidade tão grande na densidade aqui de percepção da vida dessas pessoas todas, né? Enquanto a nossa referência é essa, imagina, você tem 1 bilhão de repente na tua mão. O que é que tu vai fazer com esse 1 bilhão? Ah, eu vou mandar uma sonda lá embaixo para descobrir se tem bactéria, que indica que teve vida. Me poupe. E eu vendo aquelas crianças na África se esvaindo de fome. Alguém uma vez comentou sobre o YouTube, que sempre foi, eles tiveram aquele trabalho humanitário lá, que o YouTube uma vez ele pegou uma fortuna e tanto e botou na mão de um daqueles países que estão com essa miséria crônica. E criticaram muito o YouTube, dizendo que eles sabem perfeitamente que aquele dinheiro vai ser administrado de uma maneira errada pelos governos de lá, que são todos corruptos, né? E que no final das contas aquilo não vai ajudar em nada. E o Bono deu uma chulapada lá, ele falou qualquer coisa, justificando a atitude deles, né? Então, se for pensar dessa maneira, realmente ninguém faz nada. Você concorda que é a tal do efeito Zenão? Zona de conforto? Ninguém se arranca do lugar para fazer coisa nenhuma. Quer dizer, eu não tenho aqui o 1 bilhão na mão. O que eu posso fazer é emitir frequências de desejo de solução para aquelas coisas lá, para o todo, para aquilo ser solucionado de uma maneira que aquelas pessoas diminuam o sofrimento delas da maneira que for mais rápida possível, né? Isso porque eu não tenho 1 bilhão. Mas essas pessoas em Paris, por exemplo, elas têm. Os bilionários, eu li assim mesmo, os bilionários de Paris estão se cotizando para levantar Notre Dame. Aí eu fico me perguntando se os bilionários de Paris também estão se cotizando para resolver essa problemática da fome, da miséria, nesses lugares de guerra e de... Não estão, né? Porque entra naquele negócio que o professor fala que existe um interesse enorme em se conservar a Matrix em pé, o poder dominante, e que as pessoas não acordem, fiquem feito um rebanho mesmo, dependendo de caridade, para sequer ter um prato de comida. Mas a tua indignação é perfeitamente compreensível, né? Porque a gente já está enxergando a vida de uma determinada perspectiva, que esses aí que estão se experimentando como pessoas egoístas estão longe ainda, talvez, de perceber, né? E o que eu acho curioso é que o professor, numa palestra, falou que um, uma pessoa dessa daí, ou um serial killer, no entanto, um serial killer, na hora que ele desperta, ele de repente pode dar um salto muito superior ao que uma pessoa que está indo a duras penas, em reencarnação após reencarnação, expandindo a consciência com aquela relutância e com aquela dificuldade. Às vezes o serial killer vai à frente e consegue dar um salto gigantesco na hora que desperta. Você vê como é as peculiaridades do universo, como é que as leis funcionam? Isso tudo é muito complexo, sabe, Mônica? É por isso que, embora a gente fique indignada, o próprio professor ele estava dizendo, né, que essa razão de Jesus dizer para a gente nunca julgar, né? Porque por isso, porque os imprevistos, as variáveis são infinitas, né? E o salto de quântico, de repente, dado por uma pessoa que era um facínora, vai conseguir ser superior, você sabe se lá por quê, do que uma pessoa que, embora bem intencionada, fique se retardando, fique se sabotando e não consiga fazer grandes coisas, não é isso? Me lembra um pouco também aquele filme A Cabana, né? Eu acho que foi um filme bastante interessante. Eu gostei da colocação daquele filme em relação a essa coisa de Deus e de Jesus e a maneira como o personagem que aparece como Deus num certo ponto fala que aquele cara que foi o estuprador, o cara que matou a menina, ele também precisava de perdão. E o pai da menina era relutante, ele não conseguia perdoar. Ele falou: não é preciso que você sinta rápido, mas que você pelo menos comece falando que perdoa, porque essa pessoa eu também quero ele curado. Eu quero ele perdoado porque eu perdoo e eu quero essa pessoa curada para também ser feliz. É tudo que o Hélio Couto fala, né? Então você vê as mensagens subliminares, como é que isso está se espalhando pelo planeta aí no cinema, né? Envolve toda essa história disso que a gente está falando, das pessoas que estão fazendo maldade. Embora eu reconheça que seja dificílimo
A gente aqui na densidade da ótica que a gente está, da percepção momentânea que a gente está, expandir a consciência ao ponto de improviso, né? Porque as situações às vezes aparecem de improviso. A gente realizar isso na hora X, que é necessário a gente realizar, né? Na hora que acontece uma tragédia dessa, não é isso? A gente se confunde. Porque esse questionamento imediatamente aparece. Como que estão se preocupando em usar bilhões para levantar umas paredes, né? E enquanto as crianças estão lá precisando desses mesmos bilhões para se alimentar. A gente se confunde, a mente confunde, nessas horas a compreensão da gente fica confundida. Mas aí a gente tem que lembrar desses ensinamentos, que o todo não se tolhe, né? O livre-arbítrio é total e é respeitado. Só que lá na frente, a antimatéria, quando se acumular, e o eletromagnetismo atrair para essas pessoas determinadas situações interessantes, aí eles vão ter que compreender. Aí também é a colheita da semeadura, né? Ah, tá, mas por que que eu tô aqui feito um desgraçado que ninguém presta atenção em mim? Ah, você lembra lá a Catedral de Notre Dame quando caiu, que você mobilizou bilhões lá para levantar umas paredes e as crianças você não estava nem aí? É complicado, gente. Eu acho que talvez seja por aí. Não sei se eu tô